Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, que é sexta-feira, 13 de março. Vamos começar com uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, justiça e misericórdia, e agradecer pela vida, por esta existência e por este dia que começa. Mas esta jornada de trabalho, essa jornada nos nossos lares, esta jornada de realização. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo, nosso guia, este irmão incansável que nos mostra por onde ir. Agradecemos a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, e pedimos que estejam conosco a nos inspirar, os bons pensamentos, as boas palavras, os bons gestos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um estudo breve, uma reflexão. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Nos veio o capítulo 1, a aliança da ciência com a religião. Então vamos lá, vamos ver. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 8, aliança da ciência com a religião. E vai dizer assim: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, que é Deus. Portanto, não podem entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. A incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião surge porque cada uma quer ser dona exclusiva da verdade. Esta exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. Muito bem, já vamos parar por aqui. Este item que está no capítulo 1, não vim destruir a lei, é tão importante e sempre tem tanto a falarmos, porque toca em dois pontos essenciais da nossa existência, do nosso conhecimento, dos nossos questionamentos, que é a nossa relação com Deus, que é a religião, e a nossa relação com o mundo material, com o dia a dia, com o que nos ensinam desde que nós nascemos, que é a ciência, a sociedade, tudo que vivemos, que estudamos, que conhecemos. Então nos traz sim muitas impressões, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E Allan Kardec, quis colocar já no capítulo 1, não vim destruir a lei, onde Jesus vem dizer, que ele não veio destruir a lei que já era ali estudada, seguida pelo povo da época em que Jesus veio, mas sim veio reafirmá-la. Aqui também a ciência não é contra, é isso que está dizendo esse trecho que nós lemos. Sendo Deus, como nós já vimos, a causa primária de todas as coisas, fica óbvio
Consequentemente, ciência e religião são filhas do mesmo pai. E elas não podem falar coisas diferentes, porque senão Deus estaria tendo duas opiniões diferentes, duas linhas diferentes. Mas então por que se contradizem? Por que será? Porque é feita por homens. E aí nós, não contentes em descobrirmos, a gente coloca a nossa vaidade, o nosso orgulho, o poder de status, o poder material, financeiro, os povos, as nações, e os conflitos de toda ordem surgem, que nos vemos todos os dias. E aqui, para dizer quem tem a razão, não é diferente. Ciência e religião se opõem. É de todo ruim? Deus aproveita tudo na criação. O nosso Pai de sabedoria e amor. Vamos pensar por um viés até importante. Nós vimos isso lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec falava dos opositores à doutrina espírita, que eles foram extremamente importantes. Porque já imagina se a gente não questionasse, não tivesse quem questionasse. Todo mundo sairia acreditando em qualquer coisa. A ciência, até um certo ponto, cumpriu e vai continuar cumprindo um papel essencial, que é duvidar e questionar, porque é através dessa curiosidade e negação que nós vamos fazer a nossa parte como? Descobrindo, avançando na tecnologia, porque senão nós ficaríamos todos sentados, Deus vai prover, tá tudo bem, vai acontecer, não é? Então, mesmo que seja pelo orgulho, pela vaidade, pela curiosidade, seja pelo que for, Deus aproveita essa força que os homens têm e põe a gente para trabalhar, e assim a gente descobre, desenvolve o nosso planeta e através dessas ferramentas desenvolvemos a nossa moral. Chegará o tempo em que sim, vão se dar, nós, né? Ciência e religião, vamos nos dar conta que estamos falando da mesma coisa. A lei divina ou natural, que é uma só, que se divide em 10, que nós estudamos no Livro dos Espíritos. Lembrando sempre que essa divisão é pedagógica, didática, porque nós, como pequeninos, precisamos de divisões, né? Setorizar as coisas para poder aprender, porque é uma lei, a lei divina natural. Um dia vamos entender por conta que é uma só, a lei divina ou natural. Muito lindo, quem desejar faça a leitura do item inteiro, porque é sempre tão atual como o jornal de amanhã. O Evangelho é magnífico, a lei de Deus é magnífica e sempre atual. Vamos ao Livro dos Espíritos, vamos lá, vamos ver o que nos vem. Não, aqui nós estamos na sequência. E nós entramos no assunto, estamos no capítulo 1, Deus, e entramos no assunto os atributos da divindade. Então hoje nós vamos para a pergunta 11, que Kardec perguntou aos espíritos. Quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? Olha como está entrelaçado com o nosso assunto. Quando que nós vamos conseguir compreender esse mistério que é Deus? Isso que Kardec perguntou aos espíritos. Vamos ver o que eles nos responderam. Ele, o homem, compreenderá quando atingir a perfeição, através da sua evolução. Quando isso acontecer, seu espírito, sua mente, não estará mais obscurecido pela matéria e poderá ficar mais próximo de Deus. Então, ele, o homem, o verá a Deus e o compreenderá. E aí tem um comentário de Kardec que diz assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Nós vimos isso ontem, né? Devido ao pequeno entendimento que possui de si mesmo, nós, né? E das coisas que nos cercam,
as coisas que o cercam, o homem confunde o Criador com a criatura e atribui a Deus as imperfeições da criatura. Porém, à medida que seu senso moral se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência das coisas. Então, a respeito de Deus, ele faz uma ideia mais justa, faz uma ideia mais justa e mais de acordo com a razão, embora sempre incompleta. Então, Kardec está dizendo que nós ainda relacionamos Deus como nós numa escala maior. Até quando fala aqui, ele o verá e o compreenderá. Nós temos que pensar assim, que não é que nós vamos ver Deus, falar com Deus. Deus não tem boca, espírito puro não tem boca, não tem olhos, não tem corpinho. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem e ainda temos que ser espíritos, chegar a espíritos de segunda ordem, depois espíritos puros. Neste momento, como espíritos puros, nós conseguiremos compreender a essência, compreender Deus e vê-lo neste sentido que Kardec traz aqui. Mas é só através do nosso desenvolvimento. Até lá a gente fica assim, fazendo esses questionamentos, por que Deus não intercede, por que Deus está sendo injusto, por quê? Porque julgamos Deus segundo as medidas que nós temos, que são as nossas. Mas um dia, na nossa caminhada, daqui a um tempo, nós teremos capacidade de entender melhor a essência das coisas, consequentemente a essência de Deus, nosso Pai de amor. Vamos encerrar então, fechando os olhos mais uma vez e agradecendo ao Pai por termos acordado, por termos no dia de hoje essa capacidade de entendimento e assim, grãozinho por grãozinho, nós vamos adquirindo o que necessitamos para primeiro entender, depois pôr em prática e nos desenvolvermos no bem. E assim, de pouquinho em pouquinho vamos chegando mais perto de Ti, Pai. E nessa caminhada, enquanto isso, pedimos que cuide de nós. Agradecemos pelo nosso Mestre Jesus que tanto cuida e zela dos seus irmãos e agradecemos a toda a espiritualidade amiga que se faz presente sempre que necessitamos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.